Olá, estudantes do Paraná! Estamos aqui para mais uma aula sobre força elétrica e campo elétrico. Hoje nós faremos um aprofundamento sobre esses dois temas. A gente sabe que uma carga elétrica influencia os seus arredores, essa influência é chamada campo elétrico, e a força elétrica ocorre por meio desse campo elétrico. Percebemos aqui, então, no nosso primeiro item a ser revisado, que a força elétrica sobre uma carga positiva tem mesmo sentido que o campo elétrico da fonte. Nessa última aula aqui sobre esse assunto, a gente vai focalizar, vamos olhar aqui com maior atenção para a equação. Força igual carga vezes campo. Perceba que essa é uma relação vetorial. Força e campo elétrico são grandezas vetoriais, ou seja, eles dependem de módulo, direção e sentido para serem definidos, diferentemente de carga elétrica, que é esse termo que aparece na equação da força elétrica. Perceba que o sinal da carga elétrica vai definir se a força elétrica tem mesmo sentido que o campo elétrico ou se tem um sentido oposto ao campo elétrico. Por exemplo, imaginamos agora aqui uma situação onde a gente tem uma carga fonte positiva, lembrando que as cargas positivas são cargas que geram campo elétrico divergente, ou seja, são linhas de campo que se iniciam na carga e vão para o infinito. E também, nessa região, a gente coloca uma carga de prova, uma carga pontiforme, uma carga bem pequena pontiforme. Nessa região, só sabemos que essa carga é do tipo positiva. E aí, o que a gente quer saber é qual é o campo elétrico sobre essa carga de prova e qual é a força elétrica que essa carga de prova irá experimentar, irá ser submetida. Então percebemos o seguinte, o campo elétrico só depende de uma carga. Como a carga predominante é a carga fonte, essa carga fonte no ponto que está a carga de prova terá, aqui no caso pelo desenho, um campo elétrico do tipo horizontal para a direita, o campo elétrico. Então vamos ver aqui, apareceu primeiro a força, ótimo. Temos aqui o campo elétrico. Agora a força que atua sobre essa carga, ela é do tipo repulsiva, quer dizer, é para fora, porque tanto a carga de prova quanto a carga fonte são do tipo positivas. Então a força sobre essa carga vai ser do tipo para fora, está aqui a flechinha em verdinho. Vamos analisar o caso contrário. Lógico, o campo elétrico é positivo, né? Então nesse ponto P que está a carga de prova, o vetor campo elétrico seria do tipo para fora, porque esta carga fonte é a carga predominante. E a força elétrica, como você tem uma carga de prova negativa e a carga fonte é positiva, você vai ter, então, aqui no caso, uma força do tipo atrativa. Uma força que atrai essa carga de prova em direção à carga fonte. Vamos para o nosso primeiro quiz. Sobre força elétrica, analise as afirmativas e assinale a verdadeira. Letra A. A força elétrica é uma grandeza escalar e sua intensidade depende do campo elétrico. Meia verdade. A força elétrica depende do campo elétrico, lógico, mas veja o detalhe. A força elétrica é uma grandeza vetorial. Aqui apareceu escalar. Sempre a gente tem que lembrar desse conceito. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são as grandezas que são determinadas apenas por um valor. Por exemplo, nossa massa, 70 kg, 80 kg, é uma grandeza do tipo escalar. Temperatura, 0 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, isso é uma grandeza do tipo escalar. Carga elétrica, 20 coulombs, 30 coulombs, enfim, essa é uma grandeza também do tipo escalar. Somente um valor determina a grandeza como um todo, a grandeza por completo. Força elétrica e campo elétrico são grandezas do tipo vetoriais, ou seja, além desse valor, desse número, você depende de uma direção e de um sentido. É horizontal para a esquerda, é horizontal para a direita, é vertical para cima, é vertical para baixo. Então, nas grandezas vetoriais, além do módulo do valor, você precisa dessa informação adicional da orientação daquela grandeza. Então, isso faz com que a letra A seja errada. A resposta A é equivocada.
Letra B. A força elétrica tem sua direção determinada pelo campo elétrico. Sim, a direção, se o campo elétrico for horizontal, a força elétrica também vai ser horizontal. Se o campo elétrico for do tipo vertical, a força elétrica também vai ser do tipo vertical. Então a resposta B que é certa. Então, necessariamente, força e campo elétrico têm sempre a mesma direção. E não necessariamente tem mesmo módulo e mesmo sentido. Essas são outras características aí. E letra C, a força elétrica é diretamente proporcional à distância entre as cargas. Errado. Voltando para a lei de Coulomb, a força elétrica é diretamente proporcional ao valor das cargas e inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado entre essas cargas. Então, letra C errado, o que faz a letra B ser a correta. Prosseguindo com o exercício, nós temos agora o número 1, que é um exercício numérico, e também temos uma informação aqui visual para a gente analisar. Então vocês leiam com cuidado esse exercício, letra A e letra B, leiam com cuidado, e daqui a pouquinho eu volto para sanar tuas dúvidas, para fazer junto com você, realçar alguma dúvida que apareceu. Tente fazer lá com bastante atenção, use aquele método de faz a leitura com calma, retira os valores, procura as equações correspondentes e aí resolve o exercício com calma. Vamos lá, gente, daqui a pouquinho eu volto.
Retomando, vamos para a resolução aqui do exercício número 1. Considere a figura ao lado que apresenta uma carga elétrica de menos 7 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs no vácuo, onde K igual 9 vezes 10 elevado a 9 newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Calcule o campo elétrico em um ponto distante 120 centímetros do centro da carga. Vamos lá então, gente. Aqui nós temos preparados aqui o nosso quadro. Perceba que um primeiro passo é importante fazer uma tabelinha, retira esses valores que apareceram no texto. Então apareceu lá, carga tem um valor. Um detalhe para vocês, essa caixinha, essas duas retas paralelas que envolvem a letra Q, ela significa módulo. O módulo deixa um número sempre positivo. Então, mesmo ali no texto a gente tendo uma carga negativa, menos 7, perceba que aqui eu nem coloco o sinal de menos, porque na fórmula do módulo do campo elétrico eu preciso do módulo da carga. Então aqui o valor fica positivo mesmo. K, distância, apareceram esses valores no texto, somente relembrando que a unidade no sistema internacional é metro, 120 centímetros é 1,2 metros. Agora a gente vai em busca da equação que resolve o exercício. Então você tinha lá disponível a equação do campo elétrico, da força elétrica, a lei de Coulomb, e aí você percebe que esse exercício cabe com esta equação, que é a definição do campo elétrico. Campo igual a KQ sobre D quadrado. Substitui os valores corretamente na equação. K, 9 vezes 10 a nona, módulo de Q, 7 vezes 10 elevado a menos 6, distância 1,2 elevado ao quadrado. Regrinha de notação científica. Multiplica os coeficientes entre si, 9 vezes 7, 63, repete a base 10 e diminui o expoente. 9 mais menos 6, 3. Tudo isso divididos por 1,2 ao quadrado. 1,2 vezes 1,2, 1,44. Finalmente, a gente divide 63 por 1,44 e obtemos 43,75, repete o 10 elevado a menos 3. Aí, finalmente, a forma elegante de se apresentar um número que está em notação científica é um número situado entre 1 e 10 vezes a base 10 elevado ao expoente. Se a gente for prestar atenção, esse número elegante não apareceu aqui, porque nós temos uma dezena, 43. Para passar esse 43 para a forma elegante, para ele se transformar em 4,3, eu tenho que jogar vírgula uma casa para a esquerda. E a regra prática é, quando a vírgula passa para a esquerda, o expoente soma. Então, se passou uma casa para a esquerda, o expoente aumenta 1. Então, passou uma casa para a esquerda, percebam, o 43 passou a ser 4,3 e o expoente passou de 3 para 4, essa é a resposta. 4,375 vezes 10 na quarta newton por coulomb, o módulo do campo elétrico. Então aqui a gente tem a resposta da letra A, 4,375 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb. Letra B, represente por um desenho a direção e o sentido do campo elétrico nesse ponto. Então temos aqui do ladinho um ponto e temos uma carga negativa. Perceba que a carga negativa está a 120 centímetros do ponto. Relembrando, como a carga é negativa, o campo elétrico produzido por essa carga é do tipo convergente, ou seja, as linhas de campo saem do infinito e chegam nessa carga negativa. Como ela é do tipo convergente, perceba que o desenho do campo elétrico sobre esse ponto vai ser apontado em direção à carga. Esse é o campo elétrico nesse ponto produzido por esta carga aqui do exercício. Prosseguindo com a nossa aula, nosso aprofundamento sobre força elétrica e campo elétrico, relações entre força elétrica e campo elétrico, equações. Agora nós temos o exercício número 2. De novo, pessoal, são exercícios fáceis, mas você tem que fazer também sozinho. Esse tipo de exercício, gente, não funciona muito bem você somente vendo alguém fazer. Lógico que é importante ter a explicação. Agora você vai aprender de fato quando você conseguir realizar essa tarefa, que é analisar, ler com calma, faz uma leitura atenta do exercício, retira os dados numa tabela e procura a equação correspondente para conseguir realizar
aí essa tarefa. Então, com calma, com bastante atenção, leia com calma e procure a equação correspondente e daqui a pouquinho eu volto para sanar suas dúvidas aí. Vamos lá? Um tempinho para você resolver a questão número 2.
Olá, estudantes do Paraná. Questão número 2. Essa é uma questão que você tem que... É um tipo de questão que normalmente cai em vestibular e tem um modelo de resolução bastante simples, mas a primeira vez talvez que você faça tem algum grau de dificuldade. Vou alertar vocês que caso você aprenda esse modelo, você já adiantou alguns passos aí no estudo, na análise da equação do campo elétrico. Então vamos lá. Questão número 2. Uma carga elétrica pontiforme gera um campo elétrico de módulo 8 vezes 10 elevado a menos 5 Newton por Coulomb em um ponto situado a 2 centímetros dessa carga. O campo elétrico gerado por esta mesma carga em um ponto situado a 4 centímetros de distância desta carga será, temos aqui as opções. Então aqui nós vamos utilizar esta equação para análise, para a resolução do exercício, que é a definição de campo elétrico. Campo elétrico kq sobre d quadrado. Então aqui já está tudo anotado no quadro. Essa é a definição de campo elétrico, kq sobre d quadrado. Perceba que na primeira situação posta, o campo elétrico vale 8 vezes 10 elevado a menos 5, quando a distância do ponto em relação da carga é de 2 centímetros. Aí na segunda situação posta, a distância de 2 passa a ser de 4 centímetros, ou seja, a distância que dobrou. E aí ele pergunta, qual será o valor do campo elétrico caso a distância tenha sido dobrada? Para isso, um pouquinho aqui, ó, é uma sacadinha aqui, ó, porque veja, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, à medida que a distância de um ponto em relação à carga aumenta, o campo diminui, mas diminui com o quadrado da distância. Logo, se a distância dobrou, fator 2, a gente faz o seguinte raciocínio. 2 elevado ao quadrado, 4. Então quer dizer que o campo vai cair 4 vezes. Se o campo elétrico era 8 vezes 10 elevado a menos 5, a gente faz 8 divididos por 4 e chegamos ao novo campo elétrico da segunda situação. 8 divididos por 4, 2 vezes 10 elevado a menos 5 Newton por coulombs. Para você se exercitar um pouquinho, veja só, vamos supor que a distância de 2 tivesse passado para 6 centímetros agora. Vamos colocar aqui uma terceira situação. Terceira situação. Vamos colocar aqui que a distância agora é de 6 centímetros. Nesse caso, o campo elétrico teria que valor? Mais um tempinho para você fazer, gente.
Muito bem. Seguindo a linha de raciocínio. Se a distância triplicou agora, veja que a distância inicial era de 2 centímetros. A distância passou a ser 6 centímetros. Então a gente diz que a distância triplicou. Você faz a continha aqui, 3 elevado ao quadrado, você chega no fator 9. Então se a distância triplica, o campo elétrico diminui por 9, ou seja, ele divide por 9. E a nossa continha que a gente tem vai ser 8 divididos por 9, resposta 0,88 vezes 10 elevado a menos 5. Muito bem, uma pequena errata, se a gente for voltar aqui no exercício anterior, nós obteríamos 2 vezes 10 elevado à quinta, coloque aí na resposta um menos 5, todas as alternativas teriam que ter aqui o sinalzinho de menos. Muito bem, no nosso estudo aqui de forças e campo elétrico, chegamos no exercício 3. Duas cargas positivas idênticas exercem mutuamente uma força de intensidade F. De acordo com a lei de Coulomb, letra A, o que ocorreria se o sinal de uma das cargas se modificasse? E letra B nós temos, se a distância entre as partículas dobrar, qual será a intensidade da força de interação entre as duas cargas? Então tenta lembrar do raciocínio utilizado na resolução do último exercício e fala lá pra gente, escreve no seu caderno, o que você acha, qual seria a resposta aqui da letra A e da letra B. Tempinho para você fazer o exercício. Muito bem, vamos para a resolução da questão número 3. Letra A. O que ocorreria se o sinal de uma das cargas se modificasse? Bom, as cargas, se a gente faz a leitura atenta, a gente percebe que as cargas são positivas e cargas positivas elas se repelem.
Como o sinal de uma das cargas se modifica, a força que era repulsiva passa a ser atrativa. Então, resposta letra A, a força passaria a ser do tipo atrativa. Letra B, se a distância entre as partículas dobrar, qual será a intensidade da força de interação entre as duas cargas? Bom, se a distância dobrar, analisando a lei de Coulomb, a gente percebe que a força é inversamente proporcional à distância que essas cargas se encontram. E ainda tem mais uma coisa, inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Então, se a distância dobra, a gente faz a continha 2 elevado ao quadrado, 4, a força, no caso, cai 4 vezes. Resposta, então, será F sobre 4, força sobre 4. Vamos para o nosso quiz agora. Quiz 2. Nas proximidades de uma carga elétrica positiva Q1, é colocada uma carga elétrica negativa Q2, a uma distância D. É verdadeiro afirmar que... Então, vamos procurar a alternativa correta. A força elétrica entre as cargas é de atração, mas o campo elétrico da carga positiva tem linha de campo do tipo divergente. Vamos lá, se é atração, as cargas deveriam ter sinais contrários. Vamos ver se ele fala em algum lugar que é positiva, Q1 é positiva, Q2 negativa, força de atração, correto. E a carga positiva tem linhas de campo divergente, correto também. Então, resposta certa, letra A. Vamos ver por que as outras são incorretas. Letra B. A distância entre as cargas não é relevante para a intensidade da força, mas é para o campo elétrico. E incorreto porque a distância aparece na equação do campo elétrico e também da força elétrica. E letra C. Independente do sinal das cargas elétricas, a força elétrica sempre tem o mesmo sentido do campo elétrico. Não. A força elétrica, se a gente for analisar a equação, F igual a Q vezes Z, o sentido da força elétrica será idêntico ao sentido do campo elétrico caso a carga seja positiva. Porque se a carga for negativa, inverte tudo, força e campo elétrico terão sentidos contrários. Então, resposta certa, letra A. E o nosso último exercício da aula, preste atenção, uma questão aqui vetorial para ver se você fixou bem os conceitos de campo elétrico e força elétrica como vetor. Tente fazer com cuidado aqui a questão número 4. Vamos lá? Considere a carga geradora de campo elétrico Q positiva, conforme a figura a seguir. Desenhe os vetores campo elétrico e força elétrica no ponto P nas seguintes situações. Primeira situação, quando uma carga de prova positiva é colocada no ponto P. Então, você tem aqui o campo positivo, né, o campo produzido por uma carga positiva, temos um ponto P e temos uma carga positiva. Qual vai ser o campo e a força elétrica sobre essa carga P aqui? Tempinho para você fazer a letra A.
Resolvendo então o item A, você percebe que como a carga-fonte é positiva, neste ponto P, as linhas de campo elétrico seriam do tipo para fora, então horizontal para a direita. Também, como as duas cargas são positivas, a força seria de repulsão, seria também horizontal para a direita. Então você percebe aqui o vetor força e o vetor campo elétrico para a direita. Tempinho para você fazer a letra B. Tudo bem. Então, se aqui também tivesse uma carga-fonte positiva com linhas de campo divergente, como seria o comportamento da força e do campo elétrico sobre essa carga negativa? Então, percebemos que a força elétrica agora seria oposta, a carga negativa seria atraída pela carga-fonte positiva, mas o campo elétrico da carga-fonte continua sendo horizontal para a direita. E aí finalizamos aqui os exercícios da aula de hoje. Resumindo o que tivemos na aula de hoje, então a gente falou que o campo elétrico é a interferência elétrica que uma carga elétrica exerce em seus arredores, a força elétrica ocorre por meio de um campo elétrico, o campo e força elétrica têm mesmo sentido em um ponto caso a carga de prova for positiva, campo e força elétrica têm sentidos opostos caso a carga de prova for negativa. É importante salientar, campo e força elétrica são grandezas do tipo vetoriais. Elas têm sempre mesma direção, porém o sentido é determinado pelo valor da carga elétrica. Se a carga for positiva, campo e força elétrica têm mesmo sentido. Se a carga for negativa, campo e força elétrica têm sentidos contrários. Até a próxima, gente!